Então, começar a falar sobre tratos culturais nas hortaliças. O que são esses tratos culturais? Proporcionar às plantas melhores condições para seu desenvolvimento e produção. Então, aqui no caso, você prepara o local para o plantio ou semeadura, né, de determinada cultivar de hortaliças, e aí, na medida que a planta vai crescendo, desenvolvendo, ela precisa, né, de alguns tratos culturais para melhores condições, melhorar as condições de desenvolvimento e também a sua produção. Então, dependendo o tipo de cultivar, né, é necessário diversos tratos culturais, desde o início, né, do seu desenvolvimento até chegar à sua fase de produção. Então, tratos culturais são realizados com essa finalidade, melhorar as condições do local. Essas operações devem ser executadas na época certa e com todo cuidado. Então, no momento que for realizar uma Acho que o sinal da internet aí deu problema. Desculpa, estou na escola aqui, acho que caiu o sinal aí. Tá bom. Então, aqui, né, o controle das plantas daninhas, né, que está falando sobre a competição de luminosidade, né, espaço, água e nutrientes. Então, por isso que há necessidade desse controle das plantas daninhas. Cobertura plástica, né, cobertura plástica sobre o solo, né, isso aqui é chamado de mulching, que faz com que as ervas daninhas, né, não se desenvolvam, então a cobertura sobre o solo, né, uma qualidade melhor na hortaliça, evita a lixiviação de nutrientes,
né? Porque se você não tiver essa cobertura, muitas vezes o cultivo a céu aberto, quando não é época de chuva, né? Ele carrega todos os nutrientes para a profundeza do solo, né? Aí chamado de lixiviação. Amontoa, que é um chegamento da terra na base da planta. Então, isso aqui é importante, principalmente quando as raízes das plantas, né, começam a aparecer na superfície, né, a florar, que a gente diz, ficar exposta à luz solar, prejudicando a planta. Então, dá uma chegada de terra na base da planta. Tutoramento, né? O tutoramento é um tutor que utilizar para a condução da planta ereta, né? Crescer reta, que a gente diz, para melhor manejo dessa planta e também momento da colheita, no caso tomate, pepino, a necessidade facilita, né? A colheita e manejo da planta. Claro que às vezes o pepino, por exemplo, pode produzir sem tutoramento, então ela aceita tutoramento, né, dependendo do sistema de produção. No caso do tomate também, por exemplo, o tomate rasteiro, já a própria variedade, não há necessidade desse tutoramento, dessa condução, se desenvolve sobre o solo e produz, né, cresce, produz sobre o solo. E irrigação também é importante, né? Na deficiência da chuva, da água da chuva, né, usar o sistema de irrigação. Então, por isso que fala na época certa, né, nós vimos anteriormente, né, aplicar por causa do resultado de utilizar um determinado trato cultural. Pragas agrícolas, né, ou pragas, né, especificamente para nós que estamos trabalhando com hortaliças. O que são pragas? São organismos que reduzem a produção das culturas ou por reduzirem a qualidade dos produtos agrícolas. Então, isso aqui é considerado praga no momento que reduz a produção e também reduz a qualidade dos produtos. No caso das hortaliças, produtos agrícolas também, outras culturas também são considerados pragas. Podemos dizer que o inseto se torna uma praga quando ele aumenta a população, que muitas vezes aparece, por exemplo, uma praga, aparece um pulgão, 2 pulgões, mas ele vai ser uma praga em si de causar problemas no desenvolvimento da planta e prejuízos econômicos quando ocorrer esse aumento da população. Se não ocorrer problemas no desenvolvimento da planta, e prejuízos econômicos, aí, claro que a princípio ele é uma praga, mas quando está causando problemas, e pode vir causar problema pelo aumento da população desse inseto praga. Aí ele é a praga e aí tem que buscar um controle. E aí nós temos métodos de controle de pragas. O controle químico, acredito que a maioria de vocês conhece, talvez até trabalham também diretamente aí na casa de vocês, na propriedade de vocês, que é a aplicação de substâncias químicas para o controle das pragas. Então, um pulverizador, fazendo uma aplicação. Depois tem outro método, controle cultural, que é a rotação de cultura, por exemplo, está dentro do método cultural. Alternar diferentes tipos de cultura de tempos em tempos, o nível da população de pragas tende a diminuir. Então, a rotação de culturas faz que diminua a infestação ou a incidência de pragas que ocorrem em determinadas plantas. Então, é importante essa rotação de cultura, como também a policultura, principalmente daquelas plantas que ocorrem pragas específicas da cultura. Com isso, quebra o ciclo de patógenos. Então, cada praga tem um ciclo. Então, no momento de fazer uma rotação de culturas, ele vai reduzir esse ciclo, vai diminuir, com isso vai diminuir a infestação de pragas. Aumento dos inimigos naturais, que venceram os inimigos naturais, aqueles que se alimentam, vão ajudar no controle das pragas,
Por exemplo, né, a joaninha é considerado, né, um inimigo natural dos pulgões. Controle físico, outro método, né? Consiste no uso de métodos como fogo, então determinadas plantas, o meio de diminuir, reduzir a infestação de praga e queimar totalmente essa planta. Mas isso tem que estar dentro de uma legislação que permite, né, botar fogo, vamos dizer assim, queimar esses restos culturais. A drenagem, inundação, né, temperatura e radiação eletromagnética no controle de pragas. Então, aqui à esquerda, essa figura aqui, aqui é um sistema desenvolvido pela Embrapa, que é onde está fazendo a dessecação aqui com fogo das ervas daninhas, né? Não é especificamente pragas, mas eu coloquei essa imagem, né, da questão do uso desse fogo aqui, né, para eliminar as ervas daninhas. E aqui outro controle físico, né, usando armadilhas, né, essas quadradinhos aqui, retangular, amarelo, aqui são chamadas de armadilhas, né, que aí as pragas são atraídas por essa armadilha e ajuda no controle. Então, aquilo que falei antes, né, a questão dos inimigos naturais, tem a joaninha aqui se alimentando aqui, né, e com isso elimina a praga. E aí o controle biológico, né, pode ocorrer através dos inimigos naturais, como também com caudas desenvolvidas, né, receitas muitas vezes caseiras, ou através, por exemplo, isso aqui que eu trouxe aqui, calda de arruda e calda de pimenta e fumo, desenvolvida pela Embrapa, né? Aí tem os ingredientes aqui, prepara essa calda e depois faz a pulverização nas plantas. Aqui uma imagem de uma pulverização na cultura do tomate, né, só para ilustrar também a apresentação, né? O aplicador aqui com EPIs é importante no momento de fazer uma pulverização, né, principalmente com produtos químicos, né, ou produtos que podem ser tóxicos para o aplicador, EPI, né, equipamento de proteção individual, aqui no caso de um pulverizador costal, né, vocês conhecem muito bem, com certeza. E aí tem outro método, né, chamado do MIP, né, que é o manejo integrado de pragas. O que é esse manejo? É uma abordagem que combina uma variedade de técnicas, várias técnicas baseadas no estudo do ciclo de vida das pragas, e com elas interagem com o ambiente. Então, como é que funciona esse manejo integrado de pragas? Então, se busca monitorar, identificar, primeiro passo, determinar o agente causal e sua abundância, né? Quem é que está causando o problema e a quantidade aqui, ó. Como está a infestação, e monitoramento, você observar a planta, ou as plantas, fazer uma avaliação, os resultados do monitoramento vão responder à pergunta, é necessário agir? Então, dependendo da infestação aqui, da quantidade de pragas, né, você vai fazer a avaliação, e o que é necessário agir aqui? Se é preciso, né, busca de um controle, de um método para controlar a praga. Prevenir, algumas pragas podem ser prevenidas pelo uso de resistência genética. Então, muitas vezes, né, já existem, estão buscando plantas que já tenham a resistência a pragas. Então, com isso, né, já vai reduzir, muitas vezes, uma aplicação de algum produto. Rotação de culturas, que nós falamos antes, dentre outras medidas. Então, tem meios de prevenir o aparecimento de praga. Prevenir não é, né, que não vai aparecer. E aí, agir. Utiliza múltiplas ferramentas para manter as pragas abaixo do nível de dano econômico. Então, aquilo que eu falei no início ali. Então, muitas vezes, a quantidade de infestação não é problema, né? Mas aí, quando começar a observar que está aumentando a população, a cada dia, a cada hora, a cada momento, aí a necessidade de agir
e buscar o controle. Monitorar, continuar a monitorar a população da praga. Se ela continua decrescendo, né, alguns tratamentos podem não ser necessários. Então, muitas vezes faz o tratamento também, mas vai monitorar também, continuar acompanhando, e aí ver se o teu método utilizado, né, buscou o controle que tu buscava, né? Mas, por exemplo, um controle biológico, muitas vezes, né? Porque às vezes o produto, a aplicação química, o controle químico, né, sabe muito bem, que dependendo do produto, tu aplica dentro de poucos minutos, né? Poucas horas já está eliminado totalmente a praga, né? Então, dependendo do método utilizar, deve-se sempre acompanhar no momento que haver, né, a presença de praga. Que foi feito um controle.